Olá, eu sou a Carla Benevides e no programa Argumento de hoje nós vamos conversar com o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba. Ele é o coordenador do grupo de trabalho que está debatendo a reforma tributária na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E nós vamos conversar agora um pouquinho sobre os próximos passos da reforma. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Oi, Carla, minha saudação a você, a saudação a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham e conversar sobre esse assunto da reforma tributária que impacta na vida das pessoas, na vida das empresas aqui no Brasil. Senador, a CAI já começou um ciclo de debates sobre a reforma tributária. O relator da proposta, senador Eduardo Braga, já apresentou também um cronograma de trabalho na Comissão de Constituição e Justiça. E apesar de a CAI não ser instância de deliberação, ela é sim instância de debates. Como é que os dois colegiados vão conversar, vão aí tratar desse tema juntos? Carla, a nossa expectativa é ter um trabalho em harmonia, em sintonia e que a CAI possa exercer uma ação suplementar para complementar os debates que, naturalmente, na CCJ não terão condição de alcançar a todos os setores, até porque muita gente quer e precisa e merece, vir ao Senado Federal para debater esse tema, até porque o Senado ele oferece uma oportunidade diferenciada da Câmara. A Câmara, num primeiro momento, teve o objetivo de formular um texto. Então, foram 6 meses de debates, mas debate em abstrato, sobre ideias, propostas diferentes. E agora nós temos o texto propriamente dito. Então, o Senado vai poder fazer esse debate mais focado, produtivo, eficiente, e esses setores querem participar. Então, o grupo de trabalho da CAI vai ouvir principalmente aqueles setores que não estão no cronograma original do plano de trabalho da Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente possa subsidiar o relator com sugestões de emendas e de aperfeiçoamento ao texto. Claro que cabe ao relator fazer a acolhida ou não dessas sugestões, mas eu acredito que a CAI poderá desempenhar um papel importante de protagonismo na principal agenda econômica do Brasil. Senador, nessa primeira audiência que a CAI realizou, foram ouvidos aí setor da indústria, comércio e serviços, agricultura, e foi unânime, A gente pôde perceber que foi unânime algumas sugestões que eles fizeram, inclusive mudanças no imposto seletivo e também na supressão do artigo 19, que prevê uma contribuição para estados em relação a produtos primários. Esses dois pontos devem ser revistos aqui no Senado? Estão entre aqueles que seguramente serão os mais questionados e debatidos. É muito prematuro hoje para que a gente possa já cravar de forma antecipada o que será modificado. Mas esses temas naturalmente estarão no centro desses debates. O que é que ficou muito claro nessa primeira audiência com os setores produtivos? De que há sim uma necessidade de mudança de modelo. O nosso atual modelo ele é arcaico, é obsoleto, ultrapassado, só atrapalha quem quer produzir e ele precisa ser reformulado, porque não adianta fazer remendo em tecido podre, vai rasgar de novo. Então, a mudança para o modelo do IVA, que é praticado nos principais países e principais economias do mundo, principalmente na OCDE, é bem-vindo. Ele simplifica, ele desburocratiza, ele valoriza quem produz. Agora, Carla, não pode ser uma mudança de modelo um cavalo de Troia para que traga embutido o aumento da carga tributária. Esse é o grande medo, esse é o grande receio e tem a ver com essa preocupação que você tratou. Tanto o imposto seletivo quanto o artigo 19 com as contribuições estaduais, elas são elementos ou válvulas de escape para que possa haver um aumento de carga tributária, além inclusive da alíquota que será definida pelo IVA, que ainda é também um grande desafio e um grande mistério que o Senado terá que solucionar até a conclusão da matéria. Pois é, o Ministério da Fazenda ele publicou um estudo com estimativas de alíquotas, ficaria 24,5% num cenário favorável e 27% num cenário mais conservador. A minha pergunta é qual que é a perspectiva do impacto desses valores nas mudanças que o Senado pretende fazer, senador? Olha, Carla, um dos temas que mais tem sido demandado da comissão e do grupo de trabalho é exatamente a definição de uma alíquota máxima, para que a gente
passe ali realmente uma mensagem à sociedade de que a carga neutra é realmente a finalidade desse texto, porque é isso que se pede, né? Quando a gente fala em carga neutra, é que não haja um aumento de carga tributária para quem produz. E essa alíquota máxima, ela tem sim, precisa ser transparente, a necessidade de limitar o poder de tributar do Estado. Porque é natural que às vezes o Estado, poder público, né, seja a União, os municípios ou os governos estaduais, quando eles passam ali um sufoco, aumentar imposto às vezes é a primeira solução que vem à mente. E nós já vivemos um cenário de muito peso depositado sobre os ombros de quem produz. Então, o Senado tem uma missão de votar uma reforma tributária que seja para melhorar a vida de quem produz, para facilitar a vida do cidadão, do contribuinte. Reforma tributária é para melhorar a vida de quem paga o imposto e não de quem arrecada o imposto. Não é para facilitar a vida dos governos, para aumentar a carga tributária, para aumentar a arrecadação. Então esse é um cuidado que a sociedade demanda do Senado e que nós temos que ter a serenidade. E uma dessas formas é definir essa alíquota máxima. Conselho Federativo, ele foi muito falado na CAI e também na CCJ, há muitas críticas, né? Se fala em quarto poder, os municípios questionam inclusive a questão da mudança da tributação na origem para o destino e argumentam que esse conselho vai ter muito poder, enfim, ele que vai distribuir. Existe aí um certo receio. Como é que o Senado pretende tratar o Conselho Federativo, senador? Olha, esse é um dos temas também que, junto com alíquotas, equilíbrio federativo, regimes especiais e o período de transição, tem dominado aí os maiores questionamentos. E o Conselho Federativo, ele saiu realmente assim como aquela figura que chamou a atenção do texto da PEC, quase como um quarto poder. E essa hipertrofia, né, do Conselho Federativo, ele pode trazer problemas. O primeiro deles é qual será o critério de composição. Todo mundo está querendo ir lá para dentro porque se passou a impressão de que é lá que se vai resolver tudo, né? Alíquotas, repartição, regimes especiais, e aí cria-se uma confusão generalizada. São 27 estados, cada um quer ter um membro. Aí, para ter 27 membros de estados, você tem que ter 27 representantes dos municípios. Como fazer? Primeiro drama. E aí, a União também tem que estar tripartite, são 27. Coincidentemente, 81. É quase um novo Senado lá dentro. Então, pelo menos da minha primeira análise, a impressão é que a gente tem que enxugar as competências do Conselho Federativo, dar a ele uma competência administrativa operacional, não deliberativa, não decisória. O modelo do Comitê Gestor do Simples, por exemplo, é o caminho. O Simples funciona com 12 membros, tá certo? E que ali é simplesmente fiscalizador da operação. O recurso do Simples é arrecadado, vai para a nuvem e ali ele tem o poder de fiscalizar se foi repartido conforme a regra, se o prazo está correto e tchau. Então eu acho que talvez se o Senado... E aí essas competências deliberativas, elas devem permanecer com o Congresso Nacional, né? Para definir as regras tributárias, não deve ser do Conselho Federativo. O Congresso Nacional ele já é construído para dar o equilíbrio da federação. É bicameral, na Câmara... Então, é proporcional à população, no Senado é equitativo entre os estados, então deixa com o Congresso Nacional essas competências, que é a melhor forma de reduzir o ruído e a briga em torno do Conselho Federativo. Senador, para a gente finalizar, prazos. O relator acredita que vota aqui em outubro, e aí há tempo de voltar para a Câmara e votar, finalizar a votação da reforma tributária ainda esse ano. Só acredita nesse prazo? Já existe alguma preocupação, uma conversa de senadores com deputados para evitar que o texto chegue lá e sofra mais alterações, enfim, para que o texto que saia daqui também saia já acordado com os deputados? É importante que haja essa sintonia. O relator, o senador Eduardo Braga, tem conversado, por exemplo, com o relator na Câmara dos Deputados, esteve presente, né, na sessão da CCJ. Então, esse sentimento de sintonia é bem-vindo, até porque é natural, não é, que ali na Câmara, onde o texto foi apresentado ali já num momento bem apertado do cronograma, exíguo para encerrar ali no primeiro semestre,
que o Senado possa, sim, aperfeiçoar o texto, no sentimento realmente de colaborar, de trazer uma evolução ao texto, e aí a Câmara dos Deputados se debruçar única e exclusivamente sobre as emendas produzidas pelo Senado. Então, é claro que a gente tem que ter esperança, sou um realista esperançoso, então acho que o cronograma de trabalho apresentado pelo senador Eduardo Braga dá um norte, né, baliza essa discussão. Se pudermos cumprir os prazos, ótimos, mas significa que a discussão ela vai amadurecer e no momento certo o Senado poderá fazer sim essa votação de uma reforma que é solicitada, demandada, esperada pela sociedade brasileira. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua presença e volte outras vezes. Eu que agradeço, Carla. Uma saudação a todos aqueles que nos assistiram. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.